Nessa aula nós vamos conversar sobre contribuintes, tá? A partir da Lei 8.212, capítulo 1, contribuintes, começando pelos segurados. Então, eis aqui de novo os segurados, só que em vez de serem apresentados enquanto beneficiários, a Lei 8.212 apresenta esse grupo como sendo um grupo de contribuintes. Os segurados são contribuintes. Por exemplo, a Lei 8.212 não fala dos dependentes. Por que não? Porque dependentes são beneficiários, mas não contribuem, eles não têm lugar na Lei 8.212, só os segurados. Bom, e aí no artigo 12 da Lei 8.212 são apresentadas aquelas diversas categorias de segurados que nós já conhecemos. Segurados são obrigatórios e facultativos, e os segurados obrigatórios são as pessoas físicas que estarão, nas diversas categorias aí apresentadas: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. E o que é isso aqui que está revogado? Vocês lembram que em 99, as categorias existentes de autônomo, equiparado a autônomo, e empresário foram todas, fundidas numa única categoria de contribuinte individual? Então, nós temos aqui, incisos que tratavam das categorias anteriormente existentes, agora só temos contribuinte individual, então só ficou essa situação. As três anteriores, empresário, autônomo, equiparado a autônomo, todo mundo hoje é integrante da categoria de contribuinte individual. Tá? Então, os segurados são obrigatórios, trabalhou, filiou, não tem querer. O exercício de atividade remunerada determina a filiação automática e obrigatória ao regime geral, a Previdência. Segurados facultativos são aqueles em que a filiação é um ato de vontade, é um ato volitivo. Caso queiram um dia obter benefício, eles se inscrevem, passam a contribuir para fazer jus aos benefícios. Então, eis aí os obrigatórios, que nós já vimos, empregados avulsos, empregados domésticos, contribuintes individuais e segurados especiais. Lembrando que essas três categorias anteriormente existentes hoje fazem parte de uma única categoria, que é a dos contribuintes individuais. Começa o artigo 12 a falar, dentre os segurados obrigatórios, ele começa a falar sobre a categoria do empregado. Então, são segurados obrigatórios da Previdência as seguintes pessoas físicas. Como empregado, ele apresenta aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Sendo diretor empregado aquele que, participando ou não do risco da atividade econômica, ele pode ser contratado ou promovido dentro da empresa e ele mantém as características inerentes à condição de empregado, na verdade ele é subordinado, ainda que sendo diretor, ele responde para alguém dentro da empresa, continua enquadrado na categoria de segurado e empregado. Também é empregado o trabalhador temporário, aquele que contratado por empresa de trabalho temporário, definido em legislação específica, presta serviços para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Então, a empresa de trabalho temporário, ela cede aqueles trabalhadores temporários que ela contratou para que eles vão prestar serviço em outras empresas. Tá? E essa, sessão, ela é uma sessão em regime de trabalho temporário, porque visa atender durante um limite de tempo de, no máximo, 3 meses, renovável uma única vez, uma situação excepcional lá no contratante, tá? Ou um acréscimo extraordinário de serviço, ou uma necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente. Também é empregado o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, e ele vai trabalhar lá como empregado no estrangeiro, numa sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Também é segurado e empregado brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, e ele vai trabalhar como empregado numa empresa domiciliada no exterior. Mas essa empresa domiciliada no exterior tem a maioria do capital votante pertencente à empresa brasileira de capital nacional. Então, vocês lembram lá no começo do curso? Eu tenho aqui um empregado, dessa empresa,
Ele pode ser um brasileiro ou um estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, e ele vai trabalhar lá no exterior, numa sucursal dessa empresa brasileira, empresa, né, com capital nacional, tá? Vamos resumir dizendo que é uma empresa nacional. Então, empresa nacional no Brasil, portanto, né, e tem uma sucursal no exterior e o empregado trabalha nessa sucursal. Ele é segurado do regime geral. Quando eu tenho no Brasil uma empresa que ela é controladora, ela tem a maioria do capital votante de uma empresa no estrangeiro, e eu tenho um brasileiro ou um estrangeiro domiciliado e contratado aqui que vai trabalhar lá no exterior, nessa empresa constituída sob as leis, né, estrangeiras, mas a empresa está no exterior, ela está no exterior, mas ela é controlada por uma empresa nacional. Nesse caso, esse brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado aqui para trabalhar nessa empresa no exterior vai ser segurado empregado, tendo em vista que a empresa no exterior ela tem a maioria do capital votante, tá, pertencendo a uma empresa nacional. Vamos lá. Também é empregado a pessoa que presta serviço à missão diplomática, repartição consular estrangeira no Brasil, a membros, a órgãos subordinados a essas missões diplomáticas, e essa pessoa não é protegida por previdência do país a que pertence essa missão diplomática. Então, eu tenho lá um brasileiro ou um estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, e esse indivíduo trabalha numa embaixada estrangeira lá em Brasília. Então, brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, trabalhando numa embaixada estrangeira, eu faço a seguinte pergunta: tem previdência do país a que pertence a embaixada? Não tem. Regime geral na categoria de segurado empregado. Então, eu tenho aqui esse indivíduo, quem é um brasileiro ou um estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, ele presta serviço a uma missão diplomática estrangeira que funciona aqui no Brasil. Eu faço a pergunta: moço, o senhor tem regime do país, da embaixada? Sim, protegido está pela previdência estrangeira. Não tenho previdência do país da embaixada, regime geral para ele como segurado empregado. Também é segurado empregado o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, tá? Organismos oficiais brasileiros ou internacionais, né? Dos quais o Brasil é membro efetivo. Então, pode ser um brasileiro que mora lá em Nova York, trabalha para a União dentro da ONU. E ele não tendo regime próprio que o proteja, ele será segurado do regime geral na categoria de segurado empregado. Então, eu tenho um brasileiro que trabalha para a União no exterior, trabalha no âmbito de organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. O que acontece com esse brasileiro? Se ele tiver regime próprio, ele é excluído do regime geral. Não tendo regime próprio, ele virá para o regime geral na categoria de empregado. Vamos lá. Também é segurado na categoria de empregado e vai contribuir, portanto, conforme contribui o empregado com 8, 9 ou 11%, o servidor público ocupante de cargo comissionado exclusivamente, porque ele não tem vínculo efetivo com União, autarquias, em regime especial e fundações públicas federais. Então, o servidor exclusivamente comissionado em qualquer esfera do governo, ele é segurado do regime geral, porque só pode ser protegido por regime próprio na medida em que o regime próprio exista, o servidor titular de cargo efetivo e o militar. Então, vamos lá. Também é segurado na categoria de empregado, tá, e contribui enquanto tal, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Então, eu tenho aqui um indivíduo que é empregado de um organismo oficial internacional ou estrangeiro. Esse indivíduo trabalha lá, tá? E eu tenho que fazer a seguinte pergunta: moço, o senhor tem regime próprio lá nesse organismo oficial internacional, do próprio organismo oficial, se for o caso? Tenho o regime próprio de previdência que me protege, excluído do regime geral.
não tenho previdência própria, regime geral para ele como segurado empregado. Tenho ainda como, né, empregado o exercente de mandato eletivo quando ele não é vinculado a regime próprio de previdência. Por que essa disposição aparece na linha H e na linha J? Porque essa daqui foi considerada inconstitucional e quando, né, ela foi considerada inconstitucional, já estava, né, tramitando uma lei que, após a emenda 20 de 98, determinava novamente que o exercente de mandato eletivo fosse considerado segurado obrigatório quando ele não tivesse regime próprio. Então, quando essa lei aqui, a 10.887, foi aprovada, se colocou esse dispositivo aqui. Como essa lei aqui é de 2004, posterior à emenda 20, não havia nenhuma inconstitucionalidade em tributar os subsídios dos vereadores para fins previdenciários, não havia nenhuma inconstitucionalidade de considerar esses indivíduos como integrantes da categoria de segurados e empregados. Vamos lá. Também, né, aqui exercente de mandato eletivo, se antes ele era servidor e tinha regime próprio, enquanto deputado, vamos tirar isso daqui, enquanto deputado ele continua protegido pelo regime próprio. Se ele era um servidor efetivo com regime próprio, foi eleito deputado, continua protegido pelo regime próprio. Mas se ele antes era empregado de um banco, portanto não tinha regime próprio, ele era segurado do regime geral e foi eleito deputado, qual é o regime dele? É o regime geral. Muito bem. Se ele era um diretor de empresa, portanto, anteriormente, profissão empresário, segurado do regime geral como contribuinte individual, foi eleito deputado federal, ele é vinculado ainda como deputado ao regime geral. Exercente de mandato eletivo só não é segurado do regime geral se antes ele era um servidor efetivo amparado por regime próprio. Vamos lá. Tinha uma pessoa que vivia de renda, não era segurado de regime algum, agora ele é deputado federal. Como deputado federal, ele é um exercente de mandato eletivo, segurado do regime geral na categoria de empregado. Vamos lá. Quem é o empregado doméstico? É aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou à família, no âmbito residencial dessa pessoa, dessa família, em atividades sem fins lucrativos. Nós voltaremos a falar mais do empregado doméstico quando for regulamentada a alteração trazida pela emenda constitucional, né, que alterou o parágrafo único do artigo 7º da Constituição. Vamos lá. Artigo 12, quem é o contribuinte individual? É o produtor rural que não seja considerado um segurado especial. Então, aquela pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou aquele produtor que trabalha em área com menos de 4 módulos fiscais, ou em atividade pesqueira, mas ele usa empregados, tá? De forma permanente, ou trabalha por intermédio de prepostos. Tá? E sempre que eu tiver alguém que exercia atividade como segurado especial e descumprir requisitos para permanecer enquadrado na categoria de segurado especial, eu passo a tê-lo na categoria de produtor rural contribuinte individual, que vai muitas vezes aqui ser referenciado como empregador rural, pessoa física. Então, nós temos, né, na verdade, que entender corretamente como é o enquadramento de segurado especial, porque todo aquele que não cumprir as condições exigidas para esse enquadramento como especial vai passar para a categoria de produtor rural contribuinte individual. Também é contribuinte individual o garimpeiro, a pessoa física proprietária ou não que explora a atividade de extração mineral, de garimpo, em caráter permanente, em caráter temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, parceiros, meeiros,
com ou sem o auxílio de empregados utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, quem é garimpeiro, trabalha com extração mineral, se enquadra na categoria de contribuinte individual. Significa dizer que ele vai ter um perfil contributivo, que é o do contribuinte individual. Ele paga 20% sobre o salário de contribuição, ele paga 11% sobre um salário mínimo, caso queira, né, se beneficiar da inclusão previdenciária criada para os segurados de baixa renda. Também é contribuinte individual religioso, ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Contribuinte individual também, aqui é um brasileiro civil que trabalha no exterior, em organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, mas ele não trabalha para a União dentro do organismo oficial internacional. Ele trabalha diretamente para o organismo oficial internacional. Esse brasileiro, se ele não tiver regime próprio que o proteja previdenciariamente, ele virá para o regime geral como contribuinte individual. Então vejam que ele trabalha, tá? Ele é um brasileiro civil que presta serviço ao organismo oficial internacional no exterior. Ele trabalha no organismo oficial internacional diretamente para o organismo oficial. Não tendo regime próprio, ele virá para o regime geral como contribuinte individual. Tá? Se ele trabalhasse, tá? O brasileiro trabalhasse para a União, dentro do organismo oficial internacional, e não tivesse regime próprio, nós já vimos que ele é do regime geral como segurado empregado. A diferença é que esse trabalha para a União, dentro do organismo oficial internacional, e o outro trabalha diretamente para o organismo oficial internacional. Também é contribuinte individual aquele gestor remunerado de empresa. O titular de firma individual, que é o empresário individual, seja atividade da empresa rural ou urbana, diretor não empregado é contribuinte individual, membro de conselho de administração de sociedade anônima, sócios solidários, antigos, né, sócio de indústria, tá? Também o sócio de capital na sociedade de capital de indústria, sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração pelo seu trabalho, associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação, entidade de qualquer natureza, síndico administrador eleito para exercer, né, atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então, este aqui é o grupo dos gestores remunerados de empresa. Eles vão contribuir na condição de contribuintes individuais. E como eles são vinculados à empresa, prestam serviço à empresa, não podem se valer da inclusão previdenciária. O único empresário individual que pode se valer da inclusão previdenciária é o microempreendedor individual, que tem a previsão de pagar 5% do salário mínimo de contribuição para a Previdência Social. Os demais estão vinculados à empresa e a empresa vai descontar deles 11%, se for uma empresa que paga a contribuição enquanto contratante. Se for uma entidade isenta, né, a ideia é nem remunerar diretores, mas enfim, tá? Bom, também é contribuinte individual aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, mas ele presta serviço em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Lembrar que aquele que se enquadra na categoria de empregado, ele presta um serviço de caráter não eventual. E o contribuinte individual presta um serviço eventual à empresa. Também é contribuinte individual aquela pessoa física que exerce por conta própria a atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Por que aqui diz que é a pessoa física que exerce atividade, né, por conta própria de natureza urbana que se enquadra como contribuinte individual? Que quem exerce atividade por conta própria de natureza rural tanto pode ser enquadrado como contribuinte individual quanto como segurado especial. Vamos lá. Então, aqui nós encerramos essa primeira apresentação dos segurados, mas lembrando a vocês que aqui a nossa ótica é de
ver os segurados enquanto contribuintes que eles são. E quando eu digo que alguém é segurado na categoria de empregado, qual é a leitura que eu faço quando eu tenho alguém enquadrado na categoria de segurado? Empregado, segurados e empregados contribuem com 8 ou 9 ou 11% sobre o seu salário de contribuição. Quando eu digo que alguém é um contribuinte individual, né? Contribuinte individual, um CI, eu já não vou pensar nele como o empregado, que contribui 8, 9, 11%. Ele vai pagar 20%, tá? Se ele exerce atividade por conta própria. Se ele optar pela inclusão previdenciária, né? 11% sobre um salário mínimo. Se ele for um microempreendedor, 5%. Se ele presta serviço à empresa ou se ele é um cooperado, ele pode estar contribuindo com 11% ou 20%. Então, dizer que o indivíduo é contribuinte individual, isso desencadeia diferentes percentuais contributivos, isso desencadeia diferentes obrigações, seja para a cooperativa, seja para o próprio, né, segurado, no sentido de definir quem é o responsável pela arrecadação e recolhimento das contribuições, ok? Então, enquadrar em categorias implica em determinar direitos no que diz respeito a benefícios e serviços, mas implica também em determinar um grupo de obrigações que vão dizer respeito à inscrição, contribuição, dever de arrecadar e recolher a contribuição, ok? Então, aqui nós encerramos essa aula. Na próxima estaremos examinando os trabalhadores avulsos. E muita atenção, porque a próxima aula traz novidades sobre os avulsos, tendo em vista mudanças de legislação bem recentes para essa categoria. Ah, quer dizer que tudo que a gente estudou na aula lá do início do curso sobre avulsos está perdido? Não, de jeito nenhum. É que aqui você vai ter apenas uma complementação. Até lá, gente.